Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão estar escutando essa live daqui a 1000 anos, lá no ano de 3021. Muito obrigado pela presença, na verdade, obrigado por todos estarem assistindo a live, todos aqueles que vão escutá-la mais à frente, depois no YouTube, porque essa live vai para o YouTube, para aqueles que vão escutar lá vão assistir lá no Facebook, tá bom? E eu gostaria de convidá-los a visitarem o nosso site www.academiaareté.com.br. Vou repetir, www.academiaareté.com.br. Areté mesmo como se escreve, A-R-E-T-E, academiaareté.com.br. Visita lá porque nós estamos lançando o nosso clube de debate e oratória para jovens, onde eles vão poder aprender a argumentar, as falácias, vão entender, por exemplo, o que é um argumento inválido, no caso as falácias, o que é um argumento válido, vão fazer exercícios práticas na aula propriamente dita, claro, depois de receber um certo arcabouço teórico, exemplos e tal, tá? Mas visita lá para poder divulgar também, para ajudar a divulgar isso daí, tá bom, pessoal? Então, olha só, essa live daqui ela vai ficar aqui no meu perfil do Instagram, Rodolfo de Souza Braga, vai também para o nosso canal no YouTube, então aproveita, vai lá no canal do YouTube também, se inscreve, marca o sininho lá para poder receber as notificações dos vídeos que vão entrando lá aos poucos. Já até aviso, domingo eu coloquei lá uma entrevista que eu fiz com o maestro Antônio Gastão, onde nós falamos sobre a história da música, quer dizer, ele nos dá um panorama da história da música ocidental aí, vale muito a pena você assistir, tá muito legal a entrevista. Bom, hoje, no fundo, eu vou fazer um resumo do que eu falei até agora sobre Platão, tá bom? Hoje, a live de hoje é um resumo de Platão. Por quê, pessoal? Só para vocês ficarem cientes. Aqui eu estou varrendo toda a história da filosofia, mas isso que eu estou fazendo é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. É uma introdução, tá bom? Eu não estou aprofundando nos assuntos não, mas só para vocês terem uma ideia, modéstia à parte, é uma boa introdução. Por quê? Porque desde o dia 14 de maio, para vocês terem uma ideia, já tem metade do mês aí, né? Tem 20 e poucos dias já, 20 e poucos dias, porque maio tem 31, né? Já tem mais de 20 dias, eu estou varrendo a história da filosofia, só estou em Platão, fora os Sócrates e os pré-socráticos que eu falei antes. Então, assim, desde o dia 14 de maio, eu estava olhando agora há pouco aqui, eu estou em Platão. Então, assim, todo dia fazendo um live de meia hora, tem dia que a live dura mais, aí 40 e poucos minutos, tem live de 50 minutos que eu falo ali. A live de ontem, por exemplo, ela tem uns 50 e poucos minutos, mas assim, eu não podia deixar de detalhar aquele assunto ali. Quer dizer, detalhar na medida do possível, né? Por quê? Porque eu estou falando isso. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou varrendo a história da filosofia, isso aqui é apenas uma introdução ao que há de essencial. Lá quando nós chegarmos no século XX, né, quando nós chegarmos lá no século XX, você vai perceber que a sua cabeça ficou povoada de vários pensadores, você pôde entender melhor como é que funciona a história da filosofia ocidental, entendendo inclusive que está acontecendo no mundo hoje, por que as pessoas têm determinada mentalidade. Tá bom? Então, assim, para vocês terem uma ideia, o que eu estou fazendo aqui é apenas uma introdução ao que há de essencial à história da filosofia. Repetindo, fazendo live todo dia, só para vocês terem uma ideia. Em Platão, eu estou desde o dia 14 de maio, hoje é 4 de junho. Então, já estou há mais de 20 dias só falando sobre Platão, e isso daqui é só a introdução. Mas lá na frente eu até pretendo lançar cursos específicos. Por exemplo, fazer um curso específico sobre Platão, um curso específico sobre os pré-socráticos, que nós vimos, um curso específico só sobre Aristóteles, mas isso aí é lá para frente, tá? Lembrando então, nós estamos com o Clube de Debate e Oratória aberto, é só visitar lá no www.academiaareté.com.br que você vai ter acesso ao nosso curso, tá bom? O curso está lá para você fazer a sua inscrição. Se você conhece alguém que possa fazer também, corra porque as inscrições vão acabar na próxima semana, tá bom? E aí as turmas vão estar fechadas e aí só numa próxima edição. Claro que eu vou continuar recebendo inscrições, aí na medida que as turmas forem montando, eu falo, opa, turma montada, vamos lançar. Opa, turma montada, vamos lançar. Entenderam? Então, faça sua inscrição lá, porque as primeiras turmas já vão ser lançadas agora em meados de junho, tá bom?
E lá você vai aprender como é que você fala em público, como é que você argumenta, como é que são argumentos válidos e inválidos. Depois dá uma olhadinha no post anterior a essa live aqui, eu vou colocar essa live daqui a pouco lá gravada, mas no post anterior a ela eu dou uma dica de um exercício que eu vou fazer com os alunos, um exercício muito legal, vale a pena vocês olharem lá, tá bom? Bom, finalizado esse momento do merchan aqui, do meu próprio merchan, né? Eu queria avisar vocês do seguinte, hoje é só um resumo de tudo que nós vimos de Platão. É um resumo, ou seja, a live provavelmente não vai ser tão longa porque eu só vou falar, ó, falamos disso, falamos daquilo outro, ou seja, para você, assim, se você quiser voltar lá nas lives e assisti-las para poder pegar, captar bem a essência, captar um pouquinho mais profundo do que eu vou falar hoje, tá lá, é só assistir a partir do dia 14 de maio, no meu perfil do Instagram, tem lá live a live, o que eu fui falando para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos resumir aqui. Então hoje é só um resumo. Eu não sei se vai ser tão curto assim, mas vou tentar fazer com que a live seja curta, porque é só um resumo mesmo do que nós vimos até agora de Platão, para na segunda-feira nós iniciarmos o grande Aristóteles, tá bom? Segunda-feira o Aristóteles então para vocês aí, tá bem, pessoal? Então vamos lá. O que nós vimos até agora aí de Platão, né? O que nós vimos? Primeiro de tudo, nós falamos que, de acordo com a história da filosofia, né, os historiadores da filosofia dividem a história da filosofia em história da filosofia antiga, medieval, moderna e filosofia contemporânea. Nós estamos ainda dentro da filosofia antiga. Platão está dentro da filosofia antiga. Lá na filosofia antiga nós temos 3 períodos. O período pré-socrático, que nós já vimos, o período socrático, que nós iniciamos falando dos sofistas, depois nós falamos do próprio Sócrates, e agora nós estamos falando de Platão e já encerramos Platão ontem. Hoje é só um resumo do que foi Platão de fato, porque foram muitas aulas, então eu quero avançar a partir de agora quero que você tenha todo esse panorama do Platão na cabeça do resumo que eu vou fazer aqui. Se você quiser um aprofundamento maior, assista as lives anteriores. E depois nós vamos falar do período do helenismo. Então são 3 períodos na história da filosofia antiga. O período pré-socrático, o socrático e o helenismo. Tá bom? Bom, dito isso, nós passamos a falar sobre Platão propriamente dito, né? Nós falamos o que de Platão, pessoal? Nós falamos que Platão, ele nasce em Atenas, né, no ano de 428, 427 a.C. Existem os escritos platônicos, cujo personagem principal é escrito, aliás, na forma de diálogos, né? São os famosos diálogos de Platão, escritos com um personagem principal ali sempre chamado Sócrates, tá bom? Nós mencionamos que existem algumas doutrinas não escritas de Platão. O que seriam essas doutrinas não escritas? São doutrinas que Platão ensinou lá na academia, que é a escola filosófica dele, né? Estão lembrados? Ele tinha uma escola filosófica lá em Atenas, chamada Academia. A ruína está lá até hoje, para quem quiser ir lá em Atenas e visitar. Então, lá na academia de Platão, ele ensinou certas coisas, mas existem coisas que ele não ensinou. Quer dizer, que ele ensinou, algumas coisas ele ensinou, mas ele escreveu. Agora, existem coisas que ele não ensinou, que ele ensinou, mas ele não escreveu. Mas como é que nós sabemos que essas doutrinas são de Platão, se ele não escreveu sobre elas? É porque um discípulo dele, chamado Aristóteles, que nós vamos começar na segunda-feira, aprendeu isso do seu mestre e colocou na sua obra principalmente, tá bom? Então, assim, existem doutrinas não escritas. O que significam essas doutrinas não escritas? Significa que Platão ensinou essas coisas na academia, mas não escreveu sobre elas, mas o Aristóteles absorveu essas doutrinas e colocou na sua obra, tá bom? Bom, e esses diálogos de Platão, nós vimos que ele é feito em fases, né? Existem lá os diálogos da juventude, são 4 fases. 4 fases. Os diálogos da juventude são diálogos assim chamados socráticos, por quê? Porque Platão está profundamente marcado pela filosofia socrática ali, ele está impactado com a filosofia de Sócrates, tá bom? Depois nós temos os diálogos intermediários, onde Platão já coloca coisa dele ali, mas ele também repete ainda um pouco de Sócrates. Depois, os diálogos da maturidade, onde Platão coloca todo o seu vigor filosófico ali, tá? E por último, os diálogos da velhice. Os diálogos da velhice, onde Platão ele está fazendo uma espécie de revisão, não é bem uma revisão, porque ele está falando, eu estava errado, não. Ele está fazendo alguns ajustes ali na fase final da vida dele, tá bom?
E aí nós falamos também que Platão dá um valor para o mito, né? Platão ele valoriza o mito. Por quê? Existem coisas que a razão não consegue atingir diretamente, né? A razão não consegue atingir diretamente certas coisas, então o que Platão faz? Porque logos, né, razão, então o logos não consegue atingir diretamente, esse caminho lógico não é direto. Então o que Platão faz? Ele conta um mito, né? Ele traz o mito de novo para dentro da filosofia. Ele conta um mito para que você entenda algo. É como se fosse o seguinte, pessoal, só para você entender, só para vocês entenderem. Platão ele sabe de algo, mas ele não tem a linguagem. A palavra logos também pode ser traduzida pela palavra palavra, ou seja, ele não tem a palavra, a razão, o sentido, ele não consegue provar isso aqui por meio da razão para você, mas ele sabe o que é. Então o que ele faz? Ele conta uma história, um mito, para que você, de modo analógico, por analogia, entenda aquilo que ele está querendo dizer, né? Essa é a função do mito, tá? Alguém está me perguntando aqui, eu já vou responder de uma vez, como vão ser as aulas de argumentações? Olha, essa aula, na verdade, é um clube, né? Só para fazer um parênteses aqui ao Platão, já que perguntaram sobre isso me interessa, saber que tem gente interessada. Então é o seguinte, esse clube de debate é um clube no qual você vai ter uma aula por semana ali de uma aula de uma hora, 50 minutos, né, na verdade, 50 minutos, uma hora aula, né, de 50 minutos, nas quais você vai praticar a arte de falar. É claro que eu vou dar instrumentos para você. Eu vou falar o seguinte, olha só, como é que se introduz um discurso? Eu vou explicar isso para você. Existem vários modos de introduzir um discurso. Como é que você desenvolve o seu discurso? Existem várias técnicas. Como é que você conclui o seu discurso? Existem várias técnicas. Só que para isso você precisa saber como fazer esse tipo de coisa direitinho. E você vai praticar. O clube de debate é para você falar mesmo. E aí depois, debate oratório, ou seja, a oratória é você falar. E o debate é você falar e alguém contra-argumentar. E ali você vai aprender, por exemplo, vê lá, Lucas, né? Lucas, vê lá, por favor, no último post que eu coloquei lá nas minhas publicações no Instagram, anterior a essa live vai ficar gravada, então antes dessa live vai ter um exemplo de exercício que eu vou fazer lá com as pessoas. E aquilo ali é um exemplinho de várias atividades que eu posso fazer com os alunos ali durante o clube de debate, tá bom? Então assim, o aluno vai aprender como argumentar bem, perceber quando alguém está usando um argumento inválido. Por isso que eu estou falando, vai lá dar uma olhadinha lá na postagem anterior a essa aqui, que eu falo assim, exemplo de atividade que vai ser feita no clube de debate. E aí você vai ver, por exemplo, exemplo de atividade. Acho que esse é o mesmo título que eu dei lá. Exemplo de atividade que eu vou fazer no clube de debate. E aí você vai ver como é que vão ser essas aulas de argumentações aí que você viu aí. Eu vou fazer vários exercícios e aí depois eu vou explicar também. Aí depois os alunos entendendo isso, aí nós vamos para os modelos de debate. Aí nós vamos usar lá, por exemplo, o modelo Parley, que é um modelo baseado no Parlamento Britânico. É o modelo do Campeonato Mundial de Debate, por exemplo. Vamos fazer o debate Lincoln-Douglas também, que é um debate mais individualizado, tete a tete ali. O debate do modelo do Parlamento Britânico são em duplas, tá bom? Não vai ser, tá bom? Entra lá no clube de debate, lá no site www.academiaareté.com.br www.academiaareté.com.br. Lá você tem todas as informações sobre valores e tal. Assim, é porque isso aí na verdade vai me demandar. Tá? Isso vai me demandar assim, preparar as aulas, preparar os alunos, dar uma atenção aos alunos, tá bom? Isso vai me tomar um certo tempo aí, por isso que você vai ver lá o valor. E assim, honestamente, pelo que os alunos vão receber, o valor está bem acessível mesmo. Porque o conteúdo, as técnicas, essa coisa toda, porque eu não estou preocupado só com técnica também não, eu vou dar certos conteúdos ali também, para o aluno perceber, por exemplo, quando ele está diante de um professor que está com treta, um professor que está querendo doutrinar, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, o professor que às vezes não está nem querendo doutrinar, ele está querendo impor um certo comportamento no aluno, porque às vezes o problema não é nem a doutrinação, às vezes o problema é aquele trabalhinho em grupo que o professor vai pedir o aluno para fazer e ali ele está exigindo do aluno determinado comportamento que daqui a pouco o aluno está acreditando naquilo, percebe? Às vezes é o comportamento que muda a ideia, porque se ele não vive
do modo como ele acredita, né, ele acaba, assim, se ele não vive de acordo com o que ele acredita, ele acaba acreditando no modo como ele vive. Então, se o professor faz algum tipo de trabalho com o aluno, obrigando ele a ter um determinado tipo de comportamento, isso é muito mais grave do que o sujeito chegar lá e doutrinar em termos das ideias, porque em termos das ideias o aluno às vezes sabe combater, mas eu vou trabalhar nesse âmbito todo aí, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui ao Platão. Então existem os diálogos da velhice, e eu estava falando do mito, né, na verdade, eu estava falando do mito, do valor que o Platão dá ao mito novamente, tá? E ele dá esse valor ao mito mesmo, né? Vocês vão ver no decorrer da obra do Platão, vários mitos lá, o mito da caverna, o mito de e por aí vai. Tem vários mitos da linha dividida, enfim. E nós mencionamos aqui como nós vamos falar rapidamente. E aí depois nós entramos na segunda navegação platônica. O que é a segunda navegação? É o fato de Platão ter, vamos dizer assim, ter proposto uma metafísica. Se os pré-socráticos fizeram a primeira navegação, que é aquela por vento, né? Ou seja, você não faz tanto esforço, né? O vento está empurrando o barco, a segunda navegação vai ser por meio do remo, ou seja, para você ir além, meta é além, né? Para você ir além, você precisa fazer um esforço. Então, para você ir além do que os pré-socráticos viram, porque eles olharam para o mundo físico, para você ir além do mundo físico, olhar para o mundo metafísico, você precisa de um certo esforço da sua inteligência, porque o seu olho, né? O seu olho do órgão da visão, né? Que é algo material, ele só vê mundo material, só ouvido, só escuta coisa material. Agora, a sua inteligência é capaz de captar algo que não é desse mundo, tá bom? Então, a segunda navegação é isso, é você... a segunda navegação é um termo usado pelos gregos para a navegação feita com remo, ou seja, o vento parou, para você ir além, você faz um esforço maior. Esse esforço maior é um esforço com a nossa inteligência, tá bem? Bom, então Platão está falando o seguinte para a gente: existe esse mundo aqui que ele chama de mundo sensível, porque é mundo que eu capto com os meus sentidos. Prestem atenção, não é o mundo dos sentimentos, não. Mundo sensível é porque é o mundo que eu capto com os meus sentidos, tá? E existe o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo que eu capto com a minha inteligência, tá bom? Esse mundo inteligível ele pode ser chamado também de mundo das ideias, mundo inteligível, como eu falei, mundo das formas, e mundo ou hiperurânio, tá bom? Hiperurânio significa que ele é acima do céu, tá bom, pessoal? Então, olha só, isso é a teoria das ideias de Platão, basicamente. E aí nós falamos do mito da caverna. Nós detalhamos o mito da caverna numa das aulas lá, falamos de um modo bem detalhado, tá bom? Para quem está chegando agora aí, volta lá, olha só, lá no dia 14 de maio eu comecei a falar sobre Platão todos os dias, detalhadamente, tá bom? Quer dizer, como eu falei no início da live, é um detalhado assim, é uma introdução ao que há de essencial. Mas lá na frente eu pretendo até fazer um curso só sobre Platão, só sobre Aristóteles. Tudo que eu estou falando aqui é introdutório, tá bom? Mas vamos lá, então nós falamos do mito da caverna, e nesse mito da caverna, nós mencionamos ali alguns detalhes, né, do mito da caverna. Falamos dos prisioneiros, falamos da saída, falamos da dificuldade do sujeito quando ele volta. Falamos ali que nós temos diversos objetos a serem conhecidos, as sombras, os objetos que passam atrás dos prisioneiros, o fogo que ilumina ali, o lado de fora, os objetos do lado de fora e o próprio sol. Então nós temos aí as sombras, os objetos que iluminam a parede, os objetos do lado de fora e o próprio sol que ilumina a realidade como um todo do lado de fora. Então nós temos aí, né, as sombras, os objetos sensíveis. Lembra lá, assiste lá, tem uma live que eu falei só sobre o mito da linha dividida, que nós dividimos lá em objetos, sombras, objetos sensíveis, objetos matemáticos, isso aqui já está no nível das ideias, e o próprio sol, as ideias mais elevadas de todas, com o próprio sol, que é a ideia do bem. Para Platão, a ideia mais elevada de todas, que aparece lá na República, é a ideia do bem. Apesar de que existem alguns autores que dizem que nas doutrinas não escritas, ele iguala essa ideia do bem à ideia do uno, tá bom? Bom, aí nós avançamos depois do mito da caverna, falamos do mito da linha dividida, que eu já acabei de mencionar aqui. Então nós dissemos o seguinte, olha, presta atenção, para cada objeto sensível existe um modo de conhecer. É aquele negócio que eu falei para vocês, lá no mito da linha dividida. É só lembrar, assiste lá a live, tá muito melhor lá do que eu vou falar aqui agora, porque lá eu detalhei mais.
É só procurar lá no meu Instagram, Mito da Linha Dividida em Platão, Linha Dividida em Platão. Então, uma dessas coisas aí, um desses títulos aí. O que eu disse lá? Você tem as sombras, né? Por exemplo, aqui atrás de mim tem lá a sombra lá atrás, né? A sombra. A minha mão é o objeto que deu origem à sombra. Eu pergunto a vocês, onde nós temos mais informação, vamos dizer assim? Na sombra ou no objeto aqui, ó, na sombra que está na minha camisa, né? Tem uma sombra aqui, ó. Graças a essa luz aqui, a luz de lâmpada incandescente, ela consegue ter uma iluminação de modo que a sombra não fique difusa. Tá vendo aqui a sombra do meu dedo? A sombra dos meus dedos aqui? Gente, é só você parar para pensar. Onde você tem mais informação? Na sombra ou no objeto sensível que dá origem à sombra? É óbvio que no objeto sensível. Então é só você gravar que Platão está querendo dizer que existe uma hierarquia de objetos e com relação a esses objetos eu tenho um conhecimento específico em relação a eles. Com relação à sombra é a eikasia, com relação aos objetos sensíveis eu tenho a pistes. Ou seja, ali são conjecturas nas sombras. Aqui eu tenho a crença. E aí quando eu vou para o nível das ideias, eu tenho o quê? Eu tenho a dianoia. E na medida em que eu vou subindo, eu vou cada vez mais, o meu nível de conhecimento aumenta até o ponto da dialética. E aí nós chegamos lá na dialética, que é o quê? O que é a dialética? O que nós dissemos que é a dialética? A dialética é essa comparação, vamos dizer assim, resumidamente, comparação entre hipóteses de nível altíssimo. Então você tem lá um sujeito afirmando algo aqui e o outro refutando. Aí esse sujeito melhora o argumento dele, esse outro aqui refuta. Esse daqui melhora mais ainda, esse outro aqui refuta. Isso vai seguindo de tal modo, quando você chegar num determinado ponto em que o sujeito aqui não pode mais refutar e você não pode mais melhorar. Ou seja, você chegou num ponto de argumentação, de definição, vamos dizer assim, que é indestrutível. Essa palavra indestrutível se chama apodíctico. Né? Apodíctica. Apodíctico significa indestrutível, ou seja, você não pode nem mais destruir, nem mais avançar. Quando você chega nesse nível de conceitual, de definição, onde você não pode nem mais avançar e nem destruir, é porque você chegou na própria ideia, segundo Platão. Então, o que seria a ideia? Nós falamos lá. A ideia seria esse termo final desse processo dialético. A dialética é esse processo onde você vai aperfeiçoando o argumento até chegar num ponto que é indestrutível. Né? Esse ponto é a própria ideia, tá bom? E a dialética é o quê? É esse caminho. Ok, pessoal? Bom, e aí, então, nesse sentido, nós falamos que para Platão a ideia mais elevada de todas é a ideia do bem. Não é isso? E aí nós mencionamos a expulsão do poeta da cidade, logo em seguida. Tem uma live que eu falei só sobre isso. Por que Platão expulsa o poeta da cidade? A razão é bem simples. Se a verdade está lá no mundo das ideias, como nós mencionamos lá na live lá atrás, nós falamos várias vezes sobre isso. A verdade está no mundo das ideias. Esse mundo aqui é uma cópia daquele mundo, como nós falamos. Tudo que está aqui é cópia daquele mundo que está lá nas ideias. As ideias é que são perfeitas. Então é lá que está a verdade. Aqui nós temos o quê? Uma cópia da verdade. E a obra de arte, aí que está. O poeta lida com a obra de arte. Então, se o poeta lida com a obra de arte ele é uma cópia disso que está aqui. É aquilo o exemplo que eu dei para vocês. Eu tenho aqui na minha frente, por exemplo, tem um armário aqui, onde fica a parte de café aqui da minha esposa. Ela tem tudo organizadinho aqui. Uma máquina de Nespresso, cafezinho, xicrinha, as cápsulas todas organizadas e tal, enfim, tem uns chocolatinhos ali também, enfim. O que acontece? Esse armário aqui, ele é uma cópia da essência da ideia do armário. Agora, se eu for pintar esse armário, ele vai ser o quê? Esse armáriozinho aqui, a obra de arte, vai ser cópia da cópia. Então, a cópia da cópia, se a cópia já está afastada da verdade, a cópia da cópia está mais afastada ainda. Por isso que Platão vai expulsar o poeta da cidade, porque ele vai falar que a poesia, por ela ter um caráter imitativo, ela não serve aos ideais da cidade ideal que Platão está criando ali. Tá claro? Então, veja, a cidade tem que estar sem a poesia. É claro que lá no livro 10 da República, Platão fala, peraí, vamos analisar bem a situação do poeta. Primeiro ele expulsa o poeta. Na cidade ideal dele, ele fala, poeta não serve. Porque a poesia ela tem um caráter imitativo, ela é mimesis. A palavra mimesis, lembra mímica, né? Por quê? A palavra mímica vem de mimesis. Mimesis é imitação. Então, a poesia meramente imitativa, ela não serve para Platão. Não serve.
Nós vimos isso lá. Dá uma olhadinha lá na live lá referente à expulsão do poeta da cidade. Nós fizemos uma live só sobre isso. Nós detalhamos. Então por que a poesia imitativa não serve? Porque a poesia imitativa ela está 3 pontos afastada da verdade. Agora, se você vai falar de algo nobre, uma poesia com nobreza, na qual você vai pensar na educação do seu cidadão, né? Coisas nobres, essa daí Platão vai falar, não, essa aí a gente pode deixar na cidade. Então, quando você coloca lá um herói fazendo algo nobre, isso é importante para o jovem ateniense, para o jovem cidadão ali, não ateniense só, mas da cidade que ele está criando. Então, por exemplo, se você deixa um herói fazendo uma atitude vergonhosa, isso aí tem que ser abolido da poesia, tá? Tá bom? Então, nós vimos isso aí detalhadamente lá atrás, tá? E depois nós falamos da teoria da reminiscência. O que é a teoria da reminiscência? Ou também chamada de teoria da anamnese, tá? Eu prefiro o nome reminiscência, mas existe esse nome mais técnico também, que é a teoria da anamnese. Nós fizemos uma live só sobre isso. O que é a teoria da reminiscência? É a teoria segundo a qual nós um dia já estivemos lá no mundo das ideias, contemplando as ideias todas, por uma culpa original. Caímos aqui nesse mundo, esquecendo de tudo. E agora o que nós temos? Nós temos que, por meio da dialética, da razão filosófica, nos lembrarmos novamente dessas coisas. Porque nós passamos pelo rio Lete. Então, para Platão, nós já vimos as ideias perfeitas um dia. Nós já fomos desse mundo perfeito. E aí nós caímos aqui e nos demos conta que estamos num corpo aprisionado, vamos dizer assim. Então, nós temos que voltar para onde nós viemos, tá? Nós tivemos uma live só sobre isso também, veja lá. Depois nós falamos, olha que interessante, falamos sobre o amor platônico. Tem uma live só sobre o amor platônico. Acho que isso já está mais perto da gente, foi semana passada, já estou começando a lembrar que não foi tão distante assim. Nós fizemos uma live só sobre o amor platônico, o verdadeiro amor platônico. Porque muita gente pensa que o amor platônico é um amor inatingível, inalcançável, não correspondido. Não é nada disso não. O verdadeiro amor platônico, assiste lá a live para você ver. O verdadeiro amor platônico, ele se dá o quê? De modo gradativo. O amor para Platão é um desejo de possuir a beleza. Então assista essa live lá para trás, na qual nós falamos sobre o amor platônico, o verdadeiro amor platônico, tá bom? Então, repito, tem uma live lá só sobre o amor platônico e nós falamos dos estágios, dos graus desse amor até atingir o absoluto, tá? Até atingir o que há de mais absoluto aí, tá bom? Nós fizemos uma live só sobre isso também, não perca lá atrás. Hoje é só um resumo, para quem está chegando agora, eu estou fazendo um resumo do que foi Platão, tá bom, pessoal? Eu estou falando sobre Platão aqui todos os dias, desde o dia 14 de maio, ou seja, todos os dias fazendo live só sobre Platão. Então vejam que nós não aprofundamos assim absurdamente, mas isso aqui é o que há de introdutório para Platão. E vejam, cada live aí tem meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Então assim, vejam que foi uma introdução bem razoável, tá? Tá bom? Acompanha lá. Vá lá assistir então as lives desde o dia 14 de maio no meu perfil. É claro que se você for antes, eu estou falando dos pré-socráticos. Recomendo também a vocês aí. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Continuando aí. Muito obrigado. Maria Fernanda. Muito obrigado mesmo. Ok, vai lá. Então, olha só. Continuando aí, o que nós temos, pessoal? O que nós temos aí se nós tivermos que continuar? Nós falamos do amor platônico, então, lá para trás. E aí nós entramos na antropologia platônica. Na antropologia platônica nós falamos que existe uma perspectiva dualista. Dualista em que sentido? Como é que funciona isso aí? Para Platão o homem ele tem a alma, mas ele tem o corpo, ou seja, dualista nesse sentido. Corpo e alma. Vejam que sob certo aspecto isso aí vai guiar um pouco a tradição filosófica ocidental aí no decorrer dos séculos, tá? Até hoje nós falamos que nós temos alma. Claro que o cristianismo vai falar que o homem ele é corpo, alma e espírito. Mais à frente nós podemos até ver a distinção, a diferença entre essas coisas aí, tá? Então nós vimos falamos sobre a antropologia platônica, ou seja, o que é o homem para Platão? O que é o homem para Platão? É um ser que tem alma e tem corpo. E a alma ela se purifica por meio do conhecimento. E o conhecimento, para ele se purificar, ele tem que se utilizar da dialética, que é aquele aperfeiçoamento do conhecimento, de modo que ele possa atingir a ideia perfeita.
E se ele pode atingir a ideia perfeita que é imutável, é porque a alma humana é da mesma natureza das ideias. E as ideias são indestrutíveis, ou seja, se as ideias são indestrutíveis e o homem tem acesso a essa realidade, é porque a alma humana que acessa essas realidades, a alma humana ela também é o quê? Imortal, indestrutível. A alma humana não se destrói, para Platão. E aí logo em seguida nós falamos do mito do carro alado. Nós falamos o quê? O que é o carro alado? É um carro na Grécia Antiga com cavalo, né, pessoal? É um carro que tem um condutor, um auriga, que tem um cavalo bom e obediente e um cavalo mau e desobediente. O que é isso na nossa alma? É a razão, a alma racional é quem conduz a nossa alma, é o condutor, o auriga. O cavalo bom é a alma irascível, que é a alma vamos dizer assim, do ímpeto de ir lá e fazer as coisas, e que se ira, né, que vai fazer as coisas. E a alma concupiscível, que é a alma dos nossos desejos. Tá? Isso foi importante por quê? Porque depois nós falamos da República de Platão, onde nós tratamos da justiça. Falamos da justiça, falamos que a cidade ideal se baseia no homem, né? Nós falamos, por exemplo, que na cidade ideal existem pessoas que trabalham nas necessidades materiais, pessoas que podem defender a cidade, pessoas que possam governar a cidade. E cada uma dessas classes aí que nós mencionamos, das pessoas que trabalham nas necessidades materiais, essas pessoas têm que ser aquelas em que nelas prevalece o aspecto concupiscível dos desejos. Os guardiões têm que ser... Só um minutinho, meu filho. Os guardiões... Oi. Pode? Você quer falar um oi para as pessoas? Vem cá falar um oi, então. Oi? Cá, cuidado, olha lá, vai lá. Vai, dá um oi para as pessoas, vai? Oi. Oi, vai lá então, meu filho. Obrigado por ter vindo, tá? Então, olha só. Esse é o Benedictus, o meu filho mais velho. Tem 7 anos. Então, vejam. Onde eu parei? As pessoas que trabalham nas necessidades materiais, nelas prevalece o aspecto concupiscível dos desejos. Nos guardas prevalece o aspecto irascível de ir lá e resolver as coisas. E nos governantes, né, a última classe aqui, prevalece neles o quê? O aspecto racional. Então, só daí você dá para entender que Platão está propondo o seguinte, ó, não é qualquer um que tem que estar no governo da cidade, não. Pessoas que agem em função dos seus desejos não tem que estar governando a cidade. Fala aí, João, fala aí, Gabriel. Obrigado pela presença aí, tá, dos dois aí. Então, assim, não é apenas não é qualquer um que tem que estar no governo da cidade. Não é o sujeito que age de modo impetuoso também. Quem tem que estar no governo da cidade é aquele que tem a razão e conhece a essência das coisas para poder administrar melhor a cidade. Por isso que Platão vai falar que a cidade tem que ser governada pelo rei filósofo. Tá? E aí, dito isso, nós falamos lá na República, e aí vamos voltar ao mito do carro alado, que é o seguinte, olha só, a cidade ela tem os trabalhadores, os guardiões e os governantes. Ora, os governantes, eles têm que buscar a sabedoria, a prudência. Os guardiões têm que buscar a fortaleza, a coragem. E os trabalhadores têm que buscar a temperança, o controle dos seus desejos. Bom, quando os governantes buscam a sabedoria, os guardiões são corajosos e fortes e os trabalhadores são controlados, tudo está harmonizado. E aí você está diante de uma cidade que é o quê? Justa. O que é a justiça numa cidade, então, para Platão? A justiça numa cidade ela acontece quando os governantes buscam a sabedoria, os guardiões buscam a fortaleza e os trabalhadores são temperantes. Ou seja, quando cada um faz aquilo que lhe compete fazer. Se um sujeito trabalha nas necessidades materiais da cidade, quer ser governante, cara, ele não tem condições. Você não vai ter uma cidade justa. Uma cidade justa, para Platão, tem que ser uma cidade em que cada um faz aquilo que lhe compete fazer. Isso é justiça. E o que é a justiça no ser humano? Nós falamos na live lá atrás também. O que é a justiça no ser humano? A justiça ela ocorre quando o sujeito ele age com sabedoria, tendo a força necessária para controlar os seus desejos. Lembra que nós falamos que cada uma das partes da alma está numa das partes do corpo? A alma racional está na cabeça. A alma irascível está no tronco, de você ir lá fazer as coisas. Tanto é que quando você fala, não, deixa comigo que eu vou fazer. Você bate no peito, então vou lá fazer.
A alma irascível. E a alma concupiscível é a alma dos desejos, está aqui no baixo ventre, da barriga para baixo. Os desejos, desejo de comer, desejo sexual, enfim. Então, o que é um sujeito justo? O que é um homem justo? É aquele que age com sabedoria, tendo a força necessária para controlar os seus desejos. Esse é o justo. Então, você tem as 4 virtudes cardeais, olha, a prudência ou sabedoria, a fortaleza ou a coragem, a temperança ou controle dos desejos e a justiça. Você tem as 4 virtudes cardeais. São virtudes cardeais por quê? O que são virtudes cardeais? São virtudes igual aos pontos cardeais. São virtudes que dão norte na nossa vida, dão direcionamento na nossa vida. Né? Dão direcionamento. E é dessas virtudes que surgem as demais virtudes. O que virtude? É areté em grego. Lembrando, entra aí, www.academiaareté.com.br. Areté é virtude, é excelência, ou seja, coisas que tornam você melhor. Tá bom? Bom, e aí nós passamos para as formas de governo em Platão, onde nós encerramos ontem. Platão, nós falamos sobre as formas de governo. Falamos que para Platão, as formas de governo, elas levam em consideração a quantidade de governantes e se o governante obedece ou não às leis. Viu, Gabriel? Se você quiser, na live de anteontem eu mencionei detalhadamente essa questão da justiça, cara. Uma live um pouquinho mais esticada aí, mas vale a pena você dar uma assistida lá, porque eu detalho legal essa questão da justiça. Vale muito a pena aí, na boa. Agora, na live de ontem, que foi a última que eu falei, falamos das formas de governo para Platão. Então nós temos a quantidade de governantes, que pode ser um grupo, e a totalidade dos cidadãos, todo mundo, vamos dizer assim. Agora, essas formas de governo elas vão se subdividir entre você imitar o político ideal ou não imitar o político ideal. Perceberam? Então, a quantidade pode ser um grupo ou a totalidade. E aí você tem, se eles governam tentando imitar o político ideal, resumindo, governam obedecendo às leis, sendo bons, ou não, ou seja, a forma degradada, porque pode ser então, vamos lá então, quais são os nomes? Quais são os nomes aí? Vamos lá. Se um está governando e a forma de governo é sadia, você tem a monarquia para Platão. Se um governa e ele se corrompe, você tem a tirania. Então, monarquia é a forma de governo em que um governa e ele governa obedecendo às leis. A tirania não. A tirania é um sujeito governando, não obedecendo às leis. Então já temos aí 2 formas de governo. Qual é a próxima? A próxima é quando um grupo governa. Se esse grupo governa e a forma de governo é sadia, eles tentam imitar o político ideal, ou seja, uma forma de governo sadia, Platão chama isso de aristocracia. Agora, quando esse grupo se corrompe, vendo seus próprios interesses, nós temos uma oligarquia. O que é a oligarquia, então? É a forma de governo onde um grupo está governando, mas eles só estão olhando seus próprios interesses. Ok? Depois é o seguinte. Por último, e aí nós fizemos uma live, a última parte da live, se eu fosse vocês, eu conferia também ontem. Essa foi ontem. Nós detalhamos a diferença entre república e democracia. Porque para Platão, para os gregos, né, a forma de governo, prestem atenção, a forma de governo onde todo mundo governa, mas está todo mundo vendo o bem da sociedade, vamos dizer assim, governando, tentando imitar o político ideal, obedecendo às leis. Platão chama isso de politeia, que os romanos traduziram por república. Não é democracia. A democracia, ao contrário, é quando todo mundo se corrompe. Ou seja, a democracia é uma forma de governo para Platão. É a forma de governo onde está todo mundo governando, mas está todo mundo vendo seu próprio interesse. Então, para Platão, a democracia é uma forma de governo corrompida. E se eu fosse vocês aí, eu não perderia a live de ontem. Não perderia a live de ontem, porque na live de ontem eu detalho muito essa questão. E aí comento, inclusive, a eleição nos Estados Unidos, por que eles adotam aquele sistema, o que é um voto distrital que seria interessante aqui no Brasil, por exemplo. Dá uma olhadinha, dá uma conferida na live de ontem lá, na live anterior a essa daqui, que eu falo sobre essas formas de governo. E aí nós terminamos o Platão, tá bom? Terminamos o Platão aí ontem, tá bom? O assunto de ontem, então, termina aí
com as formas de governo em Platão. Quem chegou depois, eu peço que assista, né, as lives anteriores aí, onde nós detalhamos, porque a live de hoje foi um resumo. Por quê? Nós estamos aqui desde o dia 14 de maio, todos os dias fazendo live ali, né, e falando sobre Platão. E ontem nós encerramos. E aí, para que nós possamos avançar na segunda-feira, né, na nossa live de segunda-feira, às 10h30 da noite, né, na nossa live de segunda-feira, às 10h30 da noite, nós possamos avançar, eu resolvi fazer um resumo na live de hoje, falando sobre Platão especificamente. É o resumo de Platão, tá? Do que nós vimos desde o dia 14 de maio até hoje, que é 4 de junho, ou seja, nós estamos há 20 dias aí só falando sobre Platão. Isso que eu estou falando sobre Platão é a introdução ao que há de essencial, tá bom, pessoal? Só lembrando a vocês, o Clube de Debate e Oratória vai começar agora em junho. Se eu fosse vocês, eu faria a inscrição. Faria inscrição porque vai ser muito legal. Dê uma olhadinha no post anterior, vou gravar essa live, vai ficar registrada ali no meu perfil do Instagram. Então, no post anterior, uma postagem que eu coloquei hoje lá mais cedo, uma publicação, vai lá no IGTV, clica lá para ver a postagem inteira, que eu dou o exemplo de uma atividade que vai ser feita no Clube de Debate, tá bom? Para vocês saberem como se argumenta, como falar em público, como argumentar de modo correto, de modo incorreto. Se alguém estiver usando um argumento inválido em direção a você, eu vou ensinar como desmontar esse argumento, tá entendendo? Para que as pessoas não venham com treta para cima de vocês, para que vocês estejam preparados a argumentar diante das pessoas que às vezes são maldosas mesmo. Tá bom, pessoal? É isso daí. Bom, chegamos ao final da live de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. Lembrando então do nosso Clube de Debate e Oratória, visita lá o nosso site lá, www.academiaareté.com.br. Repetindo, www.academiaareté.com.br. Lá você vai ter mais informações sobre o Clube de Debate. Se inscreva lá, vai ser muito legal, galera. Estou falando sério. Mesmo você que já tenha terminado o ensino médio aí, está preparando para ir para a universidade, lá eu vou dar dicas de como você pode argumentar com as pessoas. O que são argumentos lógicos, argumentos não lógicos, como se faz uma introdução num discurso, como se desenvolve um discurso, como se encerra um discurso. Tudo isso nós vamos falar, como você faz contraposição de argumentos. E aí é prática, eu vou ensinar e você vai praticar lá. Você vai praticar, não sou eu falando não, é você praticando, tá bom? É isso aí então, pessoal. Bom, chegamos ao fim. Vai lá no YouTube também, curte o nosso canal lá no YouTube da Academia Areté, tá bom? Curte lá o canal da Academia Areté, no Facebook também, no Spotify e aqui no Instagram também. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na segunda-feira, quando nós vamos começar a falar de Aristóteles. Tá bem, pessoal? Muito obrigado a todos que resistiram aí comigo aí na live de hoje e obrigado àqueles que vão escutar isso também lá no ano de 5021, ou seja, daqui a 3.000 anos, tá bom? Beijo em todos aí, grande abraço, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.